Olá, bem-vindo à terceira aula do módulo PCP do seu ERP do NAMES. Bom, nessa terceira aula nós vamos tratar a questão dos relatórios disponíveis para o módulo PCP. Primeiramente nós temos aqui a opção de rastreabilidade, daí tem rastrear produção. Esse recurso de relatório permite que você faça a rastreabilidade de um componente de matéria-prima comprado para ver aonde que ele foi aplicado, em qual lote de produção que ele foi aplicado. Então aqui você tem vários filtros. Como é comum nesse módulo de PCP, que toda matéria-prima nós criamos um lote para ela, se ela não tiver, baseado no número da nota de entrada do fornecedor. Então o número da nota de entrada de fornecedor passa a ser o lote de rastreabilidade da matéria-prima. Tá? Então você informa o número da nota fiscal aqui e pode filtrar a matéria-prima que você procura. Tá? Então aqui você pode vir buscar uma determinada matéria-prima, por exemplo, tá? E mandar visualizar. Então eu jogo o número da nota, né? E venho aqui e jogo a matéria-prima que eu quero. E também eu posso buscar o fornecedor, tá? E clico em visualizar. Ele vai trazer o relatório. Como eu chutei uma matéria-prima lá e ele não achou, mas ele viria aqui então nesse relatório traria o componente, a nota fiscal de entrada do fornecedor, a quantidade que foi comprada e o lote. Se de repente houver um lote do fornecedor, ele vai trazer aqui o lote da NFE. Então eu vou poder saber que esses componentes aqui foram aplicados no produto vendido no pedido tal, na data tal, para o cliente tal. Tá? Então, como eu joguei uma matéria-prima aqui aleatória, tá? Eu vou limpar, não vou colocar filtro nenhum para que ele traga vários resultados para nós. Aqui nesse relatório, como eu pedi sem filtros lá, ele traz aqui para mim que no pedido número 1, com a emissão na data tal, para o cliente SAMI, Serviço de Apoio Municipal Limitada, tá? Neste pedido foi aplicado os determinados itens aqui, ó, por exemplo, na cabeceira e peseira foi aplicado a barra roscada de 1,5 polegada. Se a Latina, que aqui eu estou usando o banco de dados da Latina para desenvolver essa videoaula para eles, tivesse digitado a nota de entrada desta matéria-prima, ele ia dizer assim, olha, foi usado esta matéria-prima que entrou nesta nota de entrada desse fornecedor, nessa quantidade. Por isso que é fundamental que se digite as notas de entrada de toda a matéria-prima, que daí ele vai fazer esse vínculo. Se você dá início à tua produção sem a matéria-prima chegar, ele perde o vínculo. Então você tem que pôr a nota de entrada, a matéria-prima tem que entrar e depois você gera as tuas ordens de produção, que ele vai fazer o vínculo. Aí eu tenho uma rastreabilidade perfeita. Se eu fizer a minha ordem de produção antes da nota de entrada ser digitada, o sistema não tem como fazer o vínculo. E daí essa informação de rastreabilidade meio que se perde. Ó. Eu não tenho aqui no caso para saber. Esta porca borboleta aqui, ó, ela entrou em qual nota de entrada? De qual fornecedor? Né? De qual lote? Também não tem. Então é fundamental que a matéria-prima entre antes de eu gerar as minhas ordens de produção, para que eu tenha a perfeita rastreabilidade. Vamos ver então aqui os outros relatórios.
relatório de custo de composição. Eu vou escolher um produto aqui. Ó, vou pegar NT 8015 e vou visualizar. Vai me trazer lá todos os componentes que vão nesta cama. Se houver medida, traz a medida, a quantidade, o custo unitário de cada componente e o total dele. Então eu tenho aqui a ponteira para suporte de soro, usa duas, custa R$1,34. Então o total que eu vou gastar é 2,68. No final ele me diz, ó, que essa cama custa R$ 27.565,10. Então ele traz o custo de cada material. Então aqui o que mais pesa é a subcomposição NT 815P110, que é 26.000, e mais os componentes de montagem, ó. Então tá lá o custo da cama, tá? Lembrando, tá, os recursos que você tem para relatório aqui, ó, você pode exportar esse relatório para qualquer formato que você queira, disponível no próprio pacote Office. Então você pode exportar este relatório para formato Excel, PDF, Word, né? Pode fazer exportação. Depois nós vamos estar vendo com detalhes os recursos de exportação que eu tenho aqui para esses relatórios, tá? Aí eu tenho relatórios. Eu tenho aqui, ó, relatório de produção. Por exemplo, eu quero saber tudo que foi produzido no período de 1/3 de 2013 a final do mês, mas eu vou pôr um período maior aqui, ó, tá? De qual grupo de trabalho? Eu quero o grupo de produto acabado. Mas você pode ter grupos assim, grupo camas, móveis hospitalares, balcões, poltronas, e saber exatamente o que produziu de cada grupo. Clique em visualizar, tá? E tá lá, ó, armário vitrine NT 5070. Aí ele me diz que na ordem 866, no dia 20/8 do PCP 12, foram produzidas 5. Na ordem 1034, do dia 11/9, ó, do PCP 13, foram produzidas 1. E aqui ele vem no período todo que eu pedi e soma o total, ó. Nesse período foram produzidas 18 armários vitrines, foram produzidos 160 berços, biombos 47, né? E assim sucessivamente. Você pode ir virando a página aqui, ó, cabeceiras. Vamos ver lá, cama flower, ó, com painel, foram produzidos 76. E aqui, data, ordem por ordem de produção, a quantidade, então, o número do PCP e a quantidade que foi fabricada. Então, um relatório que você vai vendo aí o que foi produzido nesse período aí, ó, tá? Ah, eu quero saber no ano de 2014 só. Então tudo bem, vamos saber no ano de 2014 o que foi produzido. Tá lá o que foi produzido no ano de 2014. Às vezes você pode ter aberto a ordem de produção, nenhuma data, e só confirmado ela num outro... Por exemplo, se você abrir uma ordem de produção no mês 12 de 2013 e confirmar ela em 2014, ela vai entrar nesse relatório pela data de confirmação da tua produção, ou seja, quando você finalizou ela, tá? Tá lá tudo que você vendeu nesse período. Então, quais outros relatórios que eu tenho aqui? Relatório de faturamento versus produção. O que esse relatório faz? Eu vou colocar um período aqui. Ele vai fazer um paralelo de tudo aquilo que eu produzi,
com a data que eu faturei. Então, por exemplo, eu posso ter feito, produzido alguns produtos e saber quando que eu faturei. No caso da Latina, esse aqui perde um pouco a relação, porque a Latina às vezes fatura antes de produzir. Aí o relatório fica meio sem movimento, né? Perde a perspectiva, porque nenhuma acho que indústria padrão, assim, num procedimento comercial padrão, eu vou primeiro produzir e depois faturar. Mas no caso, como a Latina antecipa muito o faturamento aqui, então eu vou ter, talvez até vai sair em branco ali. Posso pôr o produto, o cliente, mandar visualizar, mas talvez vai ser em branco. Então, normal aqui viria o pedido, o cliente, o número do lote da produção, a ordem da produção, né? E a quantidade faturada daquele lote de produção. Então, o que eu já faturei daquilo que eu produzi? Ou, né? Para eu ter assim, eu já faturei, eu já produzi 100, mas faturei 80 quantidades de cada produto. Tenho outro relatório que eu tenho aqui, é a lista de composição e subcomposição de um determinado produto. Então posso pegar um produto lá, vamos pegar aqui, NT 8015, aqui um sofá-cama, por exemplo. Executar. Ó, aí ele traz a composição do sofá-cama. E se tiver a subcomposição, vai estar no nível 2 aqui, ó. Então aqui eu tenho a composição da subcomposição e no nível 1. Então, nível 1, sofá-cama, parafuso, ponteira, porca, papapá, e a subcomposição 2545, tá? Então ela só é citada aqui, ó, 11, mas eu quero ver a composição os componentes que vão dentro dessa subcomposição. Aí eu clico aqui, ó, ele vai me dar lá tudo que contém na composição da sub 2545, que é um subconjunto do NT 2545, que é o sofá-cama. Tá lá, composição do item e suas subcomposições. Materiais utilizados por PCP. Por exemplo, eu quero saber no período X aqui, né? Quero saber aqui 1/1 de 2014 até 30/5 de 2014. O que foi utilizado em cada PCP? Então ele tem aqui, ó, sintético ou analítico. Eu vou pedir analítico, eu vou pedir para visualizar. Tá lá, no PCP 44, ó. Então, nesse período eu tive o PCP 44 ao 54. Então, no PCP 44, ó, todos os materiais que foram utilizados e as quantidades de cada um. Ó, parafuso, arruela, ponteira, cantoneira, tampa, ó, rodízio, e aí vai. E eu posso ir mudando aqui, ó, tá? Virando de página até ele fechar aquele PCP. E se você quiser pular de um PCP para o outro, tem aqui do lado esquerdo, ó, eu quero ver lá o PCP 50. Já vou direto para o PCP 50. Ó. Tá lá. Então o total de componentes naquele PCP de cima foi 43.000 componentes. E ele vai dando o total de cada um deles. Agora eu começo o PCP 50. E assim vai. Dando o total.
de tudo que foi utilizado, agrupado por PCP. Lembrando que relatório é uma coisa muito particular. Você pode solicitar o relatório necessário, que nós da operativa vamos desenvolver o relatório dentro do layout que você precisa. Se, por exemplo, nesse relatório aqui, materiais por PCP, você quisesse entrar com o número do PCP, é possível também fazer. Então, esses são os relatórios aqui que nós temos para o PCP. Aí temos aqui configurações de PCP, são algumas configurações do sistema, tá? Que você pode colocar. Então tem aqui o número da próxima ordem de produção, é um número sequencial. Usar lista FIFO para validar estoque. O que é lista FIFO? Se eu tiver marcado aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai bloquear no seu estoque, tá? Ou ele vai empenhar no seu estoque o primeiro produto que entrou. Então é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então vamos supor que numa determinada matéria-prima, por exemplo, espuma, você tem 3 compras. Se eu for abrir uma ordem de produção agora para um determinado produto, ele vai alocar, né, a primeira espuma que entrou. Então ele já vai lá no teu estoque, já vai bloquear, reservar para aquela produção o primeiro lote de espuma que entrou. E assim sucessivamente. Então se você quiser usar o padrão FIFO do teu empenho de estoque, você pode clicar aqui. O outro checkbox de configuração, ele tem aqui, ó, atualizar valor do produto na composição ao gravar no cadastro de produto. Ou seja, ele vai atualizar, se eu comprar um produto novo agora, fui lá, entrei com uma nota fiscal de entrada de uma determinada matéria-prima. Essa matéria-prima sofreu um reajuste de preço. Então, automaticamente, ele vai reajustar todas as composições que tiver aquela matéria-prima no produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que vai espuma e eu pagava R$10 o quilo, agora eu estou pagando 20. O que vai acontecer com os produtos que usam aquele material? Vão sofrer reajuste. Então ele já pega e já faz a sua atualização do custo na produção. Tá? Esse outro checkbox. Atualizar o custo do produto produzido na baixa da ordem de produção. Também, eu não quero reajustar, eu quero reajustar a composição. Então ele reajustou a composição, mas pela matéria-prima. Porém, se você lembrar da nossa videoaula, da parte que nós estávamos confirmando uma ordem de produção, lá ele abre um campo para que eu coloque o custo que foi aquela ordem. Isso porque nós temos alguns clientes que eles vão ter o custo daquela produção somente no final do processo. Tá? Então eles têm uma planilha lá paralela onde eles chegam ali e jogam qual foi o custo daquela ordem de produção. Quando ela joga o custo daquela ordem de produção, o sistema vai dividir pela quantidade de produtos produzidos, produtos acabados. E se tiver com esse checkbox marcado, ele vai reajustar o custo do produto fabricado pelo valor informado na confirmação da ordem de produção. Tá? Aqui embaixo ele tem o seguinte, qual é a fórmula para fazer o custo da composição do produto. Então, soma das quantidades que compõem a ordem, tá? Ó, QT, aí CT, ele pega lá custo da ordem, que é a quantidade vezes custo dos itens que compõem a ordem. Tá? Ou custo, né, o custo do produto é igual CT dividido por QT. Ou a outra forma, custo digitado pelo usuário na ordem de produção. Então é aquilo que eu acabei de falar. Se você quiser que o custo do produto acabado seja reajustado pelo valor total da produção, digitado no momento da confirmação da ordem, você vai marcar aqui. Se você quiser que o custo do produto seja reajustado
pelo custo de cada matéria-prima que entrou naquela produção, tá? E até mesmo aquele vínculo ali da ordem de entrada, da nota de entrada, que reajusta a matéria-prima e já reajusta a composição dos itens, então é aqui em cima. Então você pode selecionar de que forma que você quer que seja feito o reajuste. Ok? Marca ali, gravou os parâmetros de configuração do seu sistema de PCP. Ok? Bom, a única coisa que nós não vimos nessas nossas videoaulas foi a questão do RMA. Tá? RMA foi um recurso que nós fizemos aqui para a abertura de solicitações de conserto de produtos. Então, isso aqui foi criado para que, por exemplo, você possa ter um atendimento pós-venda no setor de garantia do teu produto. Então, você vai poder abrir um RMA, tá? E ele pede assim, ó, a abertura desse RMA, tá? A sigla RMA para nós aqui é requisição de manutenção e assistência, de assistência técnica do item. Então essa abertura foi aberta pelo cliente, pelo representante ou outros. Então vamos supor, foi aberta pelo representante mesmo. Descrição da minha ocorrência, por exemplo, dispositivo de controle remoto da cama não responde, tá? Sei lá. Aqui eu posso vincular de qual pedido, né? De qual pedido que foi vendido o item para aquele cliente. Tá? Então ele vai pegar aqui somente os pedidos confirmados no mês que eu colocar aqui. Então vamos supor que essa cama foi vendida do mês 5. Aí eu vou buscar o cliente lá. Vou selecionar o cliente que está fazendo a solicitação. Então aqui nós indicamos o pedido do qual esse cliente foi atendido. Então colocamos lá que o cliente abriu essa requisição de manutenção e assistência técnica, solicitando lá que o dispositivo de controle remoto da cama não responde. E foi vendido através desse pedido aqui, ó. E nós podemos gravar. Uma vez gravado, a gerência toma conhecimento e vai preencher aqui, ó, ação imediata a ser tomada. Então a gerência pode colocar lá, substituir o controle remoto ou verificar a pilha, tá? E ele vai colocar se a reclamação procede ou não. Ó, se a reclamação procede, sim ou não? Sim. Foi feito o relatório de não conformidade? Sim ou não? A ação corretiva, né? Qual foi a ação corretiva tomada? E ação preventiva. Então vai colocar aqui qual que é a ação corretiva e ação preventiva, tá? Depois essa posição é a gerência que vai anotar, ok? Uma vez que o gerente coloque as ações que devem ser tomadas nesse RMA, o gerente pode imprimir essa ficha e encaminhar para os setores responsáveis. Ó, tá lá. Descritivo dessa ocorrência, qual que é o responsável pelo setor. O responsável pelo setor de atendimento ao cliente é substituir o controle remoto ou verificar a pilha. Então ele pode imprimir essa ficha, tomar as devidas providências. Depois de tomadas as devidas providências, os setores que executaram podem vir aqui e
preencher o formulário. Ó, essa cobertura foi pela garantia, foi pelo contrato de manutenção, outro serviço foi pela garantia. Solicitações ao setor envolvido, retorno da solicitação e laudo técnico. Esses campos são preenchidos, podem ser gravados, novamente aqui, e no final ser impresso uma ficha com todos os dados, ou se mantém aquela primeira que foi envolvida, que foi impressa já, né? Então, uma vez gravado isso, né, você pode sair do sistema e no momento que você necessitar, você pode vir aqui fazer a pesquisa por período de datas, né, e achar aqui a sua ficha. Então veja essa aqui, ó, foi preenchida aqui. Você pode vincular o pedido, ó, o que a gerência determinou que fosse feito, o que foi feito, ó, fabricar 2 mesas auxiliar, prazo 60 dias. Você também pode fazer impressão desse laudo. Ok? Então é um controle, esse RMA é um controle de solicitações de assistência técnica dos teus produtos. Ok? Bem simples, bem fácil de usar. Isso aqui também pode ser aí constantemente customizado conforme a necessidade que o cliente venha a ter. Bom, gente, esse era o conteúdo dessa terceira aula, e finalizamos assim as videoaulas do controle de PCP. Muito obrigado, até a próxima videoaula.